Meus amigos, minhas amigas tributaristas, o tema é reforma tributária. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos que trata do texto aprovado já em 2 turnos na Câmara dos Deputados e que já está em discussão no Senado Federal, a PEC 45. E o tema de hoje é o princípio da não cumulatividade, né? O que o texto busca modificar nesse princípio, dizendo até mesmo que irá corrigir algumas distorções para esse princípio que existe, né, no sistema jurídico tributário atual, nos tributos existentes, né, ICMS, PIS/COFINS e ISS. Então, antes de adentrarmos ao texto constitucional, é importante que nós tenhamos alguns conceitos em mente, né? Quando se fala em reforma tributária, nós já sabemos que nós teremos a substituição de 5 tributos por 2, né, nessa incidência específica sobre o consumo. Então, especificamente o IBS, e a CBS, como nós vimos, esses 2 tributos vão se valer do princípio do destino puro, né? Que, como você já sabe, o produto da arrecadação desses tributos será daquele estado, né, daquele município onde se encontra o consumidor final. Isso às vezes gera dúvidas, né? A gente ouve muito dizer que, já que é princípio do destino, então esses tributos serão monofásicos. Não, são conceitos distintos, né? Então, para que você fixe bem, o IBS ele está sujeito ao regime plurifásico, ou seja, incide o IBS e também a CBS em cada etapa da circulação e de produção. Para que você veja aqui, ó. Então, imagine aqui essa fábrica de plástico, né? Essa fábrica de garrafa PET. Então, nós temos aqui a matéria-prima, a fábrica de plástico, a fábrica de garrafa PET, a empresa de envase de água, o distribuidor, a loja ou supermercado e, por fim, o consumidor final, né? Então, de acordo com o princípio do destino puro, né, esse imposto ele vai caber ao Estado ou ao município do consumidor final, numa operação interestadual ou intermunicipal. Agora, de acordo com o princípio da não cumulatividade, né, como esse IBS está sujeito a um regime plurifásico, veja que nós temos a incidência do IBS e da CBS em todas as etapas de produção e de comercialização. E é isso que faz necessário a existência, né, do princípio da não cumulatividade. Porque o princípio da não cumulatividade, ele evita a incidência do tributo em cascata, né? Em termos simples, ele é um princípio que permite ao sujeito passivo o creditamento do imposto cobrado nas operações anteriores. Perfeito? Outro conceito muito importante para o nosso tema são os conceitos de crédito físico, crédito financeiro, split payment, cumulatividade horizontal e vertical, conceitos doutrinários, e a gestão dos créditos, que veremos no vídeo de hoje. Crédito financeiro, né? Crédito financeiro é o que existe hoje, né, em nosso sistema de não cumulatividade para o ICMS e para o IPI, né? Ou seja, você só pode se creditar apenas daquele valor, né, apenas do imposto cobrado na aquisição de bens que incorporem ao que você vai comercializar. Exemplo, né? Essa caneta. A empresa só pode se creditar daquilo que incorpora na fabricação dessa caneta, do plástico, do grafite, né? A empresa não pode se creditar do imposto cobrado sobre bens com finalidades administrativas, né? Então, se a empresa ela adquire hoje um armário para o seu escritório administrativo, ela não pode se creditar porque não é para os fins operacionais dessa empresa, né? Então, esse é o crédito físico. Eu só posso me creditar do imposto cobrado na aquisição dos bens que efetivamente se incorpore no produto final. É o que existe hoje. A reforma busca, né, conceder ao contribuinte o crédito financeiro, né? Então, do jeito que está escrito na PEC, está previsto, né, o crédito financeiro para o contribuinte. E o que é esse crédito financeiro? É a não cumulatividade plena, ou seja, o contribuinte vai poder se creditar de todo o imposto cobrado nas etapas anteriores, independentemente desse bem ou serviço ser para atividade fim ou ser para atividade administrativa.
Pagou IBS, pagou CBS, direito a crédito, né? Não se faz mais essa divisão, né, entre bem para integrar o produto final e o bem para não integrar. Então isso quer dizer que até mesmo de toda a energia elétrica, né, de todo o IBS que será cobrado sobre a energia elétrica da empresa, vai poder se creditar no ativo imobilizado, né, ainda que esse ativo imobilizado seja para atividade operacional ou não da empresa, vai poder se creditar. Serviço de comunicação, a mesma coisa, né? Então esse é o crédito financeiro. E nós temos também o conceito de split payment, né? Está previsto também no texto da PEC, com posterior regulamentação por lei complementar, porque depende de uma implementação de um sistema. Porque como funciona o split payment? Quando o contribuinte efetuar o pagamento do imposto naquela operação, um sistema já faz a divisão do que é crédito dele, né, para ser devolvido, e o que é para ser pago, né, ao Estado de destino daquela operação. Então, ou seja, é uma operação automática. Por isso que é pagamento parcelado, né? A própria instituição, né, o próprio sistema que vai gerir esse split payment já separa o que é do contribuinte e o que é do fisco. Cumulatividade horizontal e vertical. A doutrina cria esses conceitos para retratar uma cumulatividade, né, resíduos tributários que existem hoje, né, em nossa cadeia de produção e de comercialização. Então, a cumulatividade horizontal, imagine aqui o Estado, né? Imagine aqui a União, Estados e municípios. Na cumulatividade horizontal, né, ainda que nós tenhamos o princípio da não cumulatividade do ICMS no âmbito dos estados, nós temos resíduos tributários, né, na cadeia de produção. Como exemplo, nós já até mencionamos, né, que o contribuinte não pode se creditar de todo o valor pago com energia elétrica, né, só para o que for para industrialização. Ele não pode se creditar do imposto cobrado no serviço de comunicações. E ele não pode se creditar sobre o imposto cobrado sobre aqueles bens utilizados no uso ou consumo, somente a partir de 2033. Então essa é a cumulatividade horizontal. E a cumulatividade vertical, né? A cumulatividade vertical, ela é decorrência da fragmentação da base de consumo no Brasil. Então nós temos a base de consumo que é tributada por 3 entes federativos autônomos e distintos, né? Então a base do consumo no Brasil ela é tributada pela União, através de IPI, PIS, COFINS, pelos estados através do ICMS e pelos municípios através do ISS. E o que isso significa? Que não há uma comunicação de não cumulatividade entre os entes, né? Então imagine essa empresa aqui, ó, ali na parte da fábrica do plástico, né? E imagine que essa fábrica de plástico ela contrate um serviço de consultoria, né, de um químico renomado. Vai pagar ISS. E esse ISS, que é dos municípios, que ela pagou nessa prestação de serviço, ele não é, né, compensável com outros tributos, o que vai gerando esses resíduos tributários, essa cumulatividade. Com a reforma, busca, né, corrigir essa distorção, né, que fere o princípio da neutralidade, né? Então, com a reforma, como nós vamos ter a incidência da CBS e do IBS, nós teremos uma não cumulatividade plena em todas as etapas da cadeia econômica. Perfeito? Então vamos para o texto constitucional, né? Artigo 156A. Artigo 156A nos diz o seguinte: com vistas a observar o princípio da neutralidade, né? Com vistas a observar o princípio da neutralidade, o IBS será não cumulativo, compensando-se o imposto devido pelo contribuinte com o montante cobrado sobre todas as operações nas quais seja adquirente de bem material ou imaterial, inclusive direito ou serviço, excetuadas exclusivamente aquelas aquisições consideradas de uso ou consumo pessoal, nos termos de lei complementar e as hipóteses previstas nesta Constituição. Então veja, o próprio texto constitucional já está, né, concedendo a não cumulatividade plena.
né, aquisições para fins administrativos, aquisições para fins operacionais da empresa darão direito a crédito. Isso com vistas a observar o princípio da neutralidade, né, que visa você não modificar o preço final da mercadoria, né, que será suportado pelo consumidor, pelo contribuinte de fato, com resíduos tributários durante a cadeia. Então, essa não cumulatividade plena, ela visa observar essa neutralidade. Agora, veja que há uma exceção, né? O contribuinte não poderá se creditar quando essas aquisições forem exclusivamente para uso e consumo pessoal, né? Aqui retrata o princípio da entidade, em que há uma separação entre o patrimônio da empresa e o patrimônio dos sócios. Então, se porventura, né, a título de exemplo, um sócio ou um diretor fizer uma aquisição em nome da empresa de um veículo, só que esse veículo é para uso pessoal dele, aqui não dará direito a crédito, perfeito? Porque é exclusivamente de uso pessoal. Mas a grande coisa do princípio da não cumulatividade que está previsto no texto da PEC é essa garantia do crédito, né, tanto para fins operacionais, né, como para fins administrativos. Comprou uma caneta lá para o escritório da empresa, terá direito ao crédito, sim, perfeito? Outra, né, situação que a PEC visa corrigir, que foi pleito, né, dos contribuintes, é a gestão dos créditos, né, a gestão dos créditos. Até porque, como você sabe, no sistema tributário atualmente existente, os contribuintes, muitos contribuintes acabam acumulando créditos sem conseguir dar vazão, né? Sem conseguir compensar ou restituir, em alguns casos. Então, no modelo que está previsto na PEC, nós teremos um Conselho Federativo que fará a gestão, arrecadação e coordenação de fiscalização desse IBS, né? Com estados e municípios que vão compor esse conselho. E a gestão dos créditos será do Conselho, ou seja, não será de cada estado ou de cada município. Não entra na conta do estado. Perfeito? Então, quando o contribuinte faz uma operação, né, ele tem um crédito, ele tem um débito na saída e tem um crédito nas entradas. Perfeito? E esse crédito já vai direto para o Conselho Federativo, que posteriormente fará a divisão. O que é crédito devolve ou compensa para os contribuintes, e o que é imposto realmente devido para estados e para municípios, ele faz o devido rateio, né? Então, essa é uma grande mudança, né? A mudança na gestão dos créditos do imposto. E aqui no parágrafo 5º, inciso 2, nós temos a previsão, né, do split payment, né, que será futuramente regulamentado por lei complementar. Olha só, lei complementar disporá sobre o regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto, né? Desde que o adquirente possa efetuar o recolhimento desse imposto incidente em suas aquisições, ou o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. Então aqui está a previsão, né, do split payment, onde, como previsto, né, na alínea B, nós podemos ter o recolhimento do imposto na liquidação financeira de forma automática. O contribuinte pagou, né, pagou o imposto, já há uma separação automática entre o que é crédito e o que é imposto devido que vai para o Estado. E também há também a possibilidade, como prevista na alínea A, em que o próprio contribuinte que está adquirindo essa mercadoria pague o imposto devido na saída, né, que foi a sua aquisição, para que ele tenha garantia desse crédito. É como se o contribuinte estivesse, né, com esse encargo de fiscalizar se o seu remetente pagou esse imposto. E se ele não pagou, ele mesmo pode pagar, né, e tirar dos custos da mercadoria. Mas é uma possibilidade, tá? Então veja que no texto que está lá, há o direito ao crédito para o IBS simplesmente cobrado, né, destacado na operação anterior. O que visa aqui o parágrafo 5º é a possibilidade, né, de mudar essa sistemática para que o direito ao crédito seja condicionado ao efetivo recolhimento do IBS, perfeito? Ao efetivo recolhimento do IBS. E por fim, nós temos uma questão, né, transitória a ser resolvida, que são os saldos credores de ICMS existentes em 31 de dezembro de 2032. Né? Por que essa data? Você que assistiu aos vídeos anteriores, e se não assistiu, maratone, né, já são 7 vídeos, nós vimos
que em 31 de dezembro de 2032 o ICMS será definitivamente extinto. ICMS, ISS e o IPI. Só que nós temos, né, hoje, e teremos também nesta data, empresas com saldos credores acumulados de ICMS. Já estará vigente o IBS, né, desde 2026 pela alíquota teste e de 29 a 2032 de forma, né, paulatina, reduzindo o ICMS e aumentando a alíquota do IBS. E em 2033, a vigência, né, plena do IBS com a extinção do ICMS. Então nós temos saldos credores de ICMS existentes. Quais são esses saldos credores? Majoritariamente, né, são daquelas empresas exportadoras que têm o benefício da imunidade na exportação com manutenção de crédito e também daquelas importadoras, né, que só importam e revendem em operações interestaduais, ou seja, elas se creditam com a alíquota de 17% e as suas saídas são com alíquotas de 4%, que vai gerando esses grandes saldos credores, né? E como a PEC resolve isso? A PEC permite, né, que esses saldos credores sejam compensados com o saldo devedor do IBS. Né? Saldo credor de ICMS vai poder ser compensado com o saldo devedor de IBS, só que não de uma vez, né? Será de forma parcelada. Nós temos duas previsões, né? Se for um saldo credor de ICMS que restar lá em 2032 de aquisição de ativo imobilizado, ela vai poder se compensar com IBS daquela mesma forma que já existe hoje, em 1/48 até finalizar aquele período de 4 anos. Nos demais casos, os saldos credores acumulados serão compensados com o IBS em 240 meses, perfeito? Então, a previsão para essa compensação em 240 meses. A PEC também diz que esses saldos credores, a partir da vigência plena do IBS, né, em 2033, eles serão atualizados, né, pelo IPCA, ou índice que vier a substituí-lo. E se porventura ele não conseguir compensar, né, ele não tiver vazão para ter débitos de IBS para compensar com esses saldos credores, lei complementar poderá disciplinar a restituição desses saldos credores para esse contribuinte. Perfeito, pessoal? Então, fechamos, né, o princípio da não cumulatividade, como está no texto aprovado. Né? Se tiver mudanças no Senado Federal ou quando da promulgação, nós vamos trazer um vídeo de atualização. Mas como está, nós vimos tudo, né? Princípio da neutralidade. Estamos passando de crédito financeiro, de crédito físico, né, para crédito financeiro. Existe a possibilidade no texto, né, do split payment a ser regulamentado por lei complementar. Vimos, né, que a PEC busca resolver a questão da cumulatividade horizontal e vertical que atualmente existem. Né? E vimos também a gestão dos créditos será realizada pelo Conselho Federativo e nem vai chegar a entrar, né, no caixa dos estados. Perfeito? Então, se você gostou desse vídeo, já curta, compartilhe com o seu amigo e comente aqui, né, o que você achou das mudanças relacionadas ao princípio da não cumulatividade. Se você tem alguma dúvida sobre esse tópico, também comente aqui embaixo, nós vamos ter o prazer dele responder. No demais, quero já deixar o convite para o nosso próximo vídeo, né, onde nós vamos continuar a nossa análise das profundas mudanças no sistema jurídico tributário brasileiro. Até a próxima!